Meus queridos irmãos, queridos amigos, Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma mensagem da palavra do Criador. E é sempre importante sabermos que o Criador é o Senhor da nossa vida. E se Ele for o Senhor da nossa vida, com certeza seremos bem-sucedidos. Apesar de dúvidas, apesar de lutas, apesar de muitas batalhas. Mas temos que entender, quando temos o Criador à nossa frente, com certeza, todas as batalhas serão árduas, mas serão vencidas. Ok? O que eu quero passar para vocês aqui é no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, verso 1 até o 6. O que aconteceu? Israel era diretamente dirigido, certo, por Deus. O rei de Israel sempre foi Deus. E Israel viu que Samuel estava envelhecendo. E Samuel então colocou os seus filhos na liderança de Israel. Ok? Os filhos de Samuel não eram muito fiéis, não eram pessoas muito corretas, aceitavam suborno e outras coisas. Agiam politicamente corretos, né? A forma política, infelizmente, né? A forma dos homens. O que aconteceu? Os líderes de Israel se reuniram e viram que aquilo não seria bom, então foram lá tentar consertar, só que na tentativa de consertar eles tiveram uma escolha errada. Aí piorou a coisa, ficou pior. Eles foram lá e pediram para Samuel: nós queremos um rei, ok? E Samuel ficou chocado com aquilo. Vou ler o texto para vocês aqui. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes de Berseba, ou Bersheba, seria o correto, né? Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. É iguaizinho os políticos de hoje, não é verdade? Então eles estavam se sentindo como reis, né? Mas só que o rei era Deus. O rei era Deus, ok? Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Olha o primeiro grande erro, o mais fatal de todos, né? Queriam ser governados por um rei humano à semelhança das outras nações. Então Israel, na verdade, invejou as outras nações, ok? Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou, magoou, né, a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Entenderam? Deus era o rei de Israel e ele punha homens como líderes. E ele falava com o profeta e o profeta transmitia as ordens do rei. Olha que maravilha, eles já tinham um rei, mas era um rei perfeito, que não escravizava o povo e não deixava o seu povo órfão, desprotegido. Mas Israel foi lá e pediu um rei humano. Ok? Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Espantaram, afastaram a Samuel, o grande profeta. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente. Olha, Deus ainda avisando a Israel. E diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Estão vendo? Deus ainda falando, ele vai reivindicar direitos. E vocês sabem, os reis como eram antigamente, né? Do mesmo jeito são os políticos hoje, não muda, ok? Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: olha bem,
Olha o que o rei exigir. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Entenderam? Iria fazer escravos aquelas pessoas para trabalhar e enriquecerem a ele. Ok? Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e os seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Quando fala que ele ia pegar os servos e a serva para o seu uso particular, isso envolve também fisicamente sexo, viu? Ok? E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Ok? Tudo isso Samuel transmitiu para o povo, foi um aviso de Deus, tudo o que iria acontecer. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Ok? Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante ao Criador. E o Senhor respondeu: atenda-os e dá-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vocês entenderam que ponto triste chegou Israel nesse momento? O erro, olha as escolhas, a escolha totalmente errada dos líderes de Israel. Quando eles viram os filhos de Samuel se corrompendo, que realmente era a realidade, eles erraram no pedido. Eles teriam que ir até Samuel, que era o profeta, e falar com ele: Samuel, fala com Deus. Seja sincero, você sabe que os teus filhos se corrompem, aceitam suborno, não agem de forma correta. Então, que Deus então ou levante outro, ou Deus vai manter eles. Mas os seus filhos são líderes corruptos. Deveriam falar isso com Samuel, ok? Mas eles fizeram o contrário. Foram lá e destituíram Deus. Eles destituíram a Deus do cargo de rei. E falaram: não queremos mais o Senhor, queremos um rei homem como todas as outras nações. Um ser humano como todas as outras nações. E ainda falaram o quê? Que esse rei vai à nossa frente. Mentira! O rei põe o exército para batalhar e ele assiste de longe, de camarote. Ok? Então raros reis iam lá e lutavam. Ok? Aí esqueceram de uma coisa: quem estava na batalha à frente deles sempre, em todas as batalhas de Israel? O Criador. Quantas vezes o Criador disse: assenta-te e acalma, porque eu batalharei por vós, eu sou contigo. O povo esqueceu-se, e aí quis ser igual às outras nações. Perderam. Acabou Israel justamente nesse momento. Escolha errada. O ser humano, quando faz uma escolha errada, ele tem consequências gravíssimas. Quem é teu rei hoje? É o Senhor, o Criador? Então mantenha-se firme, fiel a Ele. Ok? Os homens vão sempre te levar para o abismo. Deus para a vitória. Um grande abraço, shalom para todos.